Olha só, eu tenho certeza que você já teve dificuldade com a precificação dos seus produtos no Marketplace. Como saber quanto que vai custar o frete? Quanto que eu vou ter que mudar na precificação se eu fizer um anúncio padrão ou se eu fizer um anúncio premium? Isso são só exemplos, mas já dá para você ter uma noção do problema. Enfim, hoje eu vou te mostrar um dos recursos mais absurdos do ERP da Olist, que muita gente ainda conhece como o ERP Tiny ou o ERP Olist Tiny, que promete te ajudar muito com isso aqui. A calculadora de preços automática te ajuda a automatizar a precificação dos seus produtos pro Marketplace aqui dentro do sistema de gestão, economizando tempo e reduzindo erros nesse processo, o que, convenhamos, com certeza vai contribuir para aumentar a competitividade da sua loja. E é por causa de recursos como esse que eu sempre falo para vocês usarem sistema de gestão, né? Beleza, para você usar isso é muito simples. Você vai estar aqui na aba de cadastros, produtos dentro do ERP. Para você chegar aqui também é bem simples, né? Você vem aqui do lado, cadastro, produtos. Você vai estar nessa tela aqui com os seus produtos cadastrados. Você vai vir aqui em mais ações e vai gerenciar preços dos anúncios. É esse o caminho aqui que você vai utilizar para acessar a calculadora. E a calculadora, caso disponível, vai estar aparecendo aqui em cima já, ó. Mas aí um requisito para isso estar acontecendo é você ter instalada a extensão de calculadoras de preço. Vou deixar passando aí na tela o insert que eu fiz há umas semanas atrás, né, quando eu estava planejando esse conteúdo, mostrando justamente como que aparece o aviso aí na tela. Então você vai ter que clicar nisso aí para instalar a extensão e depois vai poder fazer esse processo aqui, tá? Calculadora de preços você não vai ter nenhuma ainda definida no início. Vamos clicar aqui em criar a calculadora. E aqui nessa tela você vê o limite de calculadoras que você vai poder criar, vai dependendo da sua conta, tá? O nome da calculadora que eu botei de teste e o canal de venda Mercado Livre. Mas ó, fica até o final desse vídeo porque eu vou dar uma visão geral sobre o recurso agora para você ver como funciona, mas depois eu vou mostrar também alguns pontos bem avançados que o próprio pessoal da Olist preparou e que eu acho que você precisa saber se você quer utilizar esse recurso aqui. São alguns pontos muito importantes que estão dentro do material oficial do time do ERP. Aí você tem que ler esses termos aqui e concordando com eles pode seguir, ok? E por enquanto, como eu falei, como é um recurso que ainda está num beta, por enquanto está disponível apenas para o Mercado Livre, mas com o tempo o time da Olist, o time do antigo Tiny vai estar ajustando isso aqui para disponibilizar para mais marketplaces. Aí ele já começa aqui falando sobre a base de cálculo dessa sua calculadora de preços. Como assim? Você tem que ter uma noção que o preço que você cadastra aqui dentro do ERP é o preço no ERP. Mas cada integração pode ter uma regra de preços diferente para você não ter prejuízo em um marketplace por vender no mesmo preço que você vende no e-commerce. Porque as taxas são diferentes, as regras são diferentes de comissão, as taxas de frete, enfim. Com esse recurso aqui, você consegue fazer isso de uma forma mais automática, essa adequação dos valores. Mas mesmo assim, caso você queira um vídeo mais completo sobre precificação aqui no canal, para dentro do ERP da Olist, eu posso fazer também. Só comentar aqui embaixo se você quiser, que aí eu posso te explicar mais em detalhes esse processo como um todo para todos os canais que você pode vender. Mas aqui você pode utilizar um percentual do preço de venda ou o preço de custo como base. Aqui eu tenho o preço de custo cadastrado desse produto aqui que eu vou usar como teste, que tem um anúncio no Mercado Livre. Então, vai ser ele. E aqui eu posso colocar, ó, o último custo. O último custo que eu tenho desse produto cadastrado aqui dentro da base do meu ERP. Mas aqui eu até recomendo que você utilize também o custo médio. Que como eu estou fazendo um exemplo, eu vou utilizar o último custo. Mas pensando num ponto de vista contábil, talvez faça mais sentido, e de gestão de estoque, claro, talvez faça mais sentido utilizar o custo médio. Aí vamos lá, criar a calculadora. Aí aqui, ó, ele já me deu o preço de custo que eu utilizei de exemplo desse produto, vai ser o meu preço base. Pensando em Mercado Livre, o que é essencial de você colocar aqui já na precificação? Frete e também a comissão no marketplace. É claro que tem outras coisas, tem impostos, tem vários outros fatores, mas como base é isso. Então vamos colocar aqui um novo custo. O novo custo primeiro será o do frete, e aqui você já vai ver um negócio bem interessante e um diferencial dessa ferramenta, que é o ERP puxa automaticamente da API do Mercado Livre, claro, considerando também os dados cadastrados aqui do produto, qual que vai ser o valor do frete dele.
mas se você quiser, você pode imputar manualmente aqui também, que aí você vai ter que cadastrar as regras de preço e pesos aqui dentro, né, para esse marketplace. Basicamente seria você, para determinadas faixas de preço, você vai cadastrando manualmente o custo do frete, mas você pode fazer automático aqui, ó, que ele já vai puxar da API do Mercado Livre e vai dar um fretezinho de R$ 22,45 no caso para esse produto. Esse é o único custo que a gente tem que adicionar? Evidentemente não. Você tem também obrigatoriamente aqui a comissão do canal. E aqui a comissão do canal, se eu só salvar, você vai ver que ele já vai dar um valor aqui que está de acordo também com as regras do Mercado Livre. O ERP da Olist puxa isso automaticamente. Só que você pode aqui botar um valorzinho adicional para considerar nesse comissionamento. Talvez para cobrir imposto ou para cobrir outros custos que você tenha na operação. Então você pode fazer isso aqui também. E claro, você consegue colocar aqui um percentual de margem de lucro, o que é muito interessante, né? Você já consegue talvez aqui inferir uma margem de lucro que você vai ter para esse produto depois de considerar todos os custos e consegue ter essa organização bem interessante aqui. Mas aí o que eu recomendo que você faça antes? Primeiro, eu recomendo que você se inscreva no canal para não perder mais nenhum dos nossos vídeos e curta o vídeo também para mostrar para o YouTube que o conteúdo foi relevante para você. Assim ele vai recomendar mais vídeos como esse para você, mas eu recomendo de verdade que você adicione todos os outros custos aqui que você precisa colocar. A gente já falou de uma forma mais avançada sobre precificação aqui no canal, precificação para Mercado Livre, para marketplaces. Eu vou deixar passando o card aqui em cima para você dar uma olhada, tá? Eu quero que você assista esse vídeo e depois dê uma mexida nessa ferramenta aqui para adequar certinho para a realidade do seu negócio, ok? E você tem que entender, por exemplo, que isso aqui considera o fato de que esse produto custa mais R$ 79,90, então ele está incluído o valor do frete. Enfim, são várias regrinhas aqui, detalhes que eu vou falar mais tarde no vídeo. Então você consegue colocar a margem de lucro, o que é muito interessante. E a margem de lucro você pode fazer sobre o preço base com custos adicionais e preço base com custos adicionais mais frete. Aí se você quiser, por exemplo, isso aqui não seria exatamente a margem de contribuição, porque tem que considerar mais coisas, mas pensando no exemplo de 20%, ele já vai dar aqui um valor final de venda. Aí claro, o que eu recomendo que você faça aqui? Eu recomendo que você inclua os seus custos que você vai considerar aqui dentro, custos fixos ou custos percentuais. Se eu quiser considerar aqui uma embalagem, só de exemplo, aí eu coloco aqui que uma embalagem para esse produto vai custar R$2. Então ele vai considerar aqui os R$2. Aí se eu quiser colocar um novo custo, um novo valor adicional, o imposto, que ele vai ser de percentual em relação ao preço base e os valores adicionais, um percentual de 10%. Ele já vai incluir o imposto aqui. Então você entende que ele já vai fazendo esse cálculo. Isso aqui não é especificamente para esse produto, ok? Isso é um fluxo que você está criando aqui dentro do Tiny, que você vai salvar, você vai aplicar a sua integração lá onde você muda as regrinhas de precificação mesmo da integração, e assim todo o anúncio ele tende a seguir isso aqui. Aí, enfim, finalizando a criação do seu fluxo aqui, é só vir em salvar. E só reforçando que caso você esteja vendo esse vídeo para conhecer as funcionalidades do ERP da Olist e ainda não tiver ele, link aqui embaixo na descrição para nossa condição especial. A gente sempre tá com um cupomzinho com plus em relação ao que você encontra aí na internet, o cupom especial com teste grátis e descontos. Então você pode experimentar o ERP, ver se é o que funciona para o seu negócio e depois assinar. Link aqui embaixo na descrição, cupomzinho presenção já aplicado. Mas vamos lá, como eu falei, pontos importantes. Aqui, algo que é fundamental, isso não está disponível para todos os planos. E dependendo do plano, vou deixar até passando aí na tela, você tem que pagar um valor adicional para utilizar essa calculadora de preços. Então isso é um ponto muito importante porque é um recurso muito avançado, então leve isso em conta. Aí aqui ele fala sobre uma introduçãozinha também, ok? Aqui configurações, ele já vai mostrando. Vamos descendo que tem uns detalhes importantes para eu te mostrar. Aqui o passo a passo igual eu te mostrei, ele está mostrando como que você nomeia a integração que você vai escolher. Aqui se você vai escolher preço de custo ou preço de venda, ele vai mostrando uns anúncios seus de exemplo para mostrar aqui como é que adiciona o novo custo. Aí ele vai botar o custo do frete, que aí o automático é obtido automaticamente do Mercado Livre por meio da consulta na API. O manual é você que faz.
Você pode botar também aqui, quando vai no manual, na regra de preço, se é valor fixo, se é por faixa de peso, enfim. E aqui um ponto de atenção, ó, para que sejam seguidas as regras do Mercado Livre, anúncios com valor de até R$ 79 terão um valor de frete desconsiderado na formação do preço. Como eu falei lá atrás, essas regras mudam, né? Então tem um adicionalzinho aqui que você pode utilizar para mexer com isso. Aqui ele explica como é que é feito o cálculo da comissão. Aqui ele vai começar a explicar as fórmulas que ele utiliza para calcular os valores que você vê lá dentro do ERP da Olist, tá? Isso é mais uma nuance um pouquinho mais avançada matemática, mas se você quiser entender em mais detalhes, tá aqui nesse material. Aqui sobre o valor adicional, aí ele faz um exemplo de cálculo, consulta de valores é feita no Mercado Livre, só que esses valores não serão atualizados automaticamente sem haver um comando de envio de preços, então preste atenção nisso. Para anúncios com valor abaixo de R$ 79, é retornada no Mercado Livre uma taxa fixa de R$ 6,00 junto ao valor de comissão, que será adicionado ao cálculo. Aqui, o cálculo da margem de lucro. E aqui um ponto muito interessante que você pode fazer, vou até voltar lá no ERP para te mostrar, que é o arredondamento. Isso aqui é bem bacana, porque você deve ter visto que o preço ficou um pouco troncho, digamos assim. Não é aquele preço bonitinho, aquela precificação R$ 39,99, R$ 39,97, R$ 39,90. Então aqui você consegue fazer esse arredondamento para no final do cálculo o valor ficar bonito, digamos assim. O arredondamento será aplicado ao final do cálculo de preços, permitindo que você trabalhe com estratégia de preços psicológicos em seus anúncios, é aquilo que a gente vê, né? Aí aqui você arredonda as duas casas decimais ou apenas o último decimal. Aí você pode substituir o último decimal por 9 ou o último decimal por 0. Substituindo aqui por 9 deu 547,29. Se eu entrar aqui de novo e arredondar substituindo por 0, dá 547,20. Aqui no caso você diminui 10 centavos, né, nesse arredondamento. Então você pode fazer os testes ali, talvez considerando os centavos ou ao invés do último decimal, e ver o que isso vai mudar para você. Aqui falando sobre o valor adicional, que eu comentei também no conteúdo, e aqui um pouco sobre utilização, né? Após configurar a calculadora, você vai poder aplicar a mesma aos anúncios no menu de gerenciador de preços de anúncio, como eu falei. E aqui nos detalhes importantes, alguns detalhes técnicos que é importante você saber também, e falando sobre os planos que não possuem esse módulo liberado por padrão, mas o mesmo poderá ser contratado de forma limitada como extensão. Então, se você for lá na página de preços na contratação do ERP da Olist, você vai ver lá também quanto que custa para você contratar essas calculadoras adicionais, beleza? Mas enfim, se você tiver ficado com qualquer dúvida sobre o assunto, pode comentar aqui embaixo que eu vou te ajudar. E na sequência eu vou deixar passando aqui, ó, um vídeo te ensinando como é que você faz o cadastro de produtos dentro do ERP da Olist. E vou mostrar também um vídeo como que você faz a integração com o Mercado Livre, beleza? Aqui de dentro do ERP, você vai poder até ver lá no meio onde que você coloca essa calculadora de preços. Até mais!